Olá, pessoas queridas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz uma reflexão sobre o Evangelho do dia da Igreja Católica, a liturgia diária do tempo litúrgico. A Igreja Católica tem um calendário litúrgico todos os dias, que faz a primeira leitura, Salmo, Evangelho, segunda leitura. Nos domingos tem primeira, segunda leitura, Salmo e Evangelho. Nós vamos fazer uma leitura deste dia do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, e os versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Queridos e amados, uma reflexão bem simples sobre isso, muito simples mesmo. Sem desmerecer a família de Jesus Cristo, também não devemos julgar que a família de Jesus Cristo também não fazia a vontade de Deus. Também não devemos colocar situações em que a família estava procurando, de certa forma, mas simplesmente em dizer que todos somos irmãos, todos somos iguais. Infelizmente, muitas vezes, muita gente não encara isso, temos preconceitos, achamos que tem pessoas diferentes. Muitas vezes, na própria religião, muita gente trata o outro com desprezo por ser pobre ou por ser diferente de alguma situação que a própria Bíblia pode até ignorar, mas hoje em dia a gente tem que lutar para não ter esse preconceito. Devemos nos apegar bem fielmente ao Evangelho. O Evangelho não fala de preconceito de forma alguma. Fala da união de todos. Nós todos somos irmãos, principalmente os que fazem a vontade de Deus. E saber fazer a vontade de Deus está no Evangelho. É uma orientação simples e básica. Todo o Evangelho de Jesus Cristo fazendo a vontade de Deus. É um verdadeiro ensinamento de vida para sermos iguais como irmãos. Eu quero passar também uma mensagem para você. Nós somos luz do mundo. E nada de ficar com preconceitos, ignorando pessoas. Nós somos luz do mundo. Nós temos que nos unir para participar bem da comunidade, tanto no bairro, uma pequena cidade de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, é uma pequena comunidade. E é que a gente deve nos unir, ser luz para essa comunidade e não criar tanta dificuldade para os nossos administradores da nossa cidade. Ser luz do mundo é não fazer parte dessa competição, dessa politicagem que um tenta derrubar o outro para adquirir o poder, com fantasias, ilusões e enganações para conseguir um cargo político. Isso não é ser luz do mundo. Nós devemos ser luz do mundo, ser luz na nossa comunidade, visando principalmente o bem-estar da nossa comunidade. E longe de nada de entrar em concorrência com grupos políticos para
querer um ser maior do que o outro e só por causa de um time de futebol, numa posição em que uns são privilegiados, outros não. E nós devemos ser luz do mundo para, partir de agora, educar nossas crianças para que elas sejam orientadas. Vejam como é os currículos escolares, como são. Sem muito compromisso com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Não tem grandes orientações como administrar uma cidade, como administrar uma casa, um lar, uma família. Não tem grandes orientações com a ética de comportamento, obediência a Deus. Então seremos todos irmãos se cumprirmos o que foi dito. Não ter falta de respeito, como na pandemia. Nós temos que obedecer umas regras. Seremos todos irmãos obedecendo essa regra de isolamento, de distanciamento, para que um não prejudique o outro na contaminação do Covid-19. São tantos fatores que nós demonstramos sermos irmãos para servir a comunidade, para viver todos em comum. Sempre esse evangelho é debatido. Jesus não quis desmerecer ninguém, nem mãe nem pai. Ele quis unir todos, tanto pai como mãe, como familiares, como pessoas, como os amigos. Ele quer unir todos em comum, todos iguais, mas vendo uma lei, que é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, simplesmente preservar a natureza e a vida humana. E preservando a vida humana, a gente tem que pensar em todos os requisitos de obediência, tanto dos preceitos humanos, como algumas regrazinhas básicas, leis, que a gente tem sempre em estar em acordo, em harmonia, sendo luz. E é nessas boas obras que a gente faz o tempo todo na nossa comunidade que seremos todos irmãos, seremos todos iguais e solidários. Uma comunidade mais próspera, ajudando outra comunidade com mais necessidade, umas pessoas mais próximas com seus dons, sempre assim. E é essa verdadeira irmandade, né? Unidos sempre em comunidade. Um grande abraço a todos, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo evangelho. Obrigada.